Olá, boa noite. Fala-vos Manuel Jorge. Vamos dar início ao programa do Repórter X de João Calhas, o nosso amigo que está já também em estúdio, e esperamos também contar com outros convidados naquele que é o último programa de hoje. Contamos também com Afonso Henriques Alves de Oliveira, que já vemos sobriando assim o chapéu e já conversaremos então com ele também. Este é o último programa do Repórter X aqui na rádio que serve toda a lusofonia, onde quer que se encontrem qualquer falante desta língua de Camões. Hoje temos então presente aqui, finalmente, o nosso repórter Calhas, que tão ocupado tem andado nas suas intervenções, muitas vezes, a fazer pelos outros. Então, Calhas, agradecia que cumprimentasses para já os nossos ouvintes. Boa noite, Well. Obrigado por hoje dirigires o programa Repórter X. Não é na minha ausência porque eu estou presente, na verdade eu estou presente, estou no outro lado da linha, mas vou ser um entrevistado. E tenho o gosto de te ter comigo novamente, Manuel. Tens sido uma mais-valia para o programa de cultura geral e estou pronto para as perguntas. Eu darei sempre as melhores respostas. Obrigado e um grande abraço aí para Lisboa, aqui de Zurique. E também me quero endereçar ao Afonso Henrique. Não é o primeiro rei de Portugal, esse já lá foi. É o Henrique do Liechtenstein, um colaborador, Repórter X, também já estive conosco num dos programas e está aqui hoje também para que possa ele fazer perguntas à entrevista aqui do vosso escritor. Muito obrigado, um abraço também para o Liechtenstein. Obrigado. E quero agradecer desde já também à Maria Fernandes, que nos fala de França, que está a dirigir o programa. Boa noite, Maria, e um beijinho para ti também. Boa noite, Sr. Calhas. Boa noite, Manuel. Boa noite, amigos. Um beijinho no coração de todos vós. Sejam bem-vindos à nossa sintonia. Obrigado então a todos e os meus cumprimentos à direção dirigida por Paulo Montes. Aproveito então para cumprimentar o Afonso Henriques Oliveira, se já nos ouve, se já está connosco. Não. Parece-me que o Henrique Alves Oliveira, neste momento, está connosco. Eu vejo-o ali, mas não. Parece-me que, neste momento, ele está com alguma dificuldade em entrar no som. Então, vamos aguardando a chegada de prováveis convidados que possam aparecer. E por isso a minha preocupação hoje é ter aqui comigo o responsável do programa, o Calhas, que eu há bocado disse que não tem estado ausente. Tem estado ausente do microfone, porque tem tido outros afazeres e o Manuel tem estado aqui, a tentar levar água a bom moinho. Hoje era a oportunidade que se esperava de sabermos mais coisas de Calhas, que nós fomos conhecendo as suas capacidades, os seus livros que escreve, as suas atividades enormes. Hoje era a altura de facto, conhecermos mais de um pouco da sua pessoa. Então, Calhas, diz aos nossos ouvintes, porque alguns de nós já sabemos, de onde és oriundo tu e de quando lá saíste para ires escalar outros horizontes. Pois bem, eu sou bem lá do Minho, norte de Portugal. Nasci no lugar de Varzielas, na freguesia de Sobradelo da Goma, no concelho da Póvoa de Lanhoso e distrito de Braga. Nasci e vivi lá, em Sobradelo da Goma e posteriormente na vila da Póvoa de Lanhoso, e vim para a Suíça no ano de 1998. Já tinha estado cá em 1991, apenas um ano. E nasci a 19 de outubro de 1966. Já estou na meia-idade.
Já passaste a ternura dos 40, então, como nos canta Paco Bandeira, não é? É verdade. É verdade. Ternura dos 40. Então és de uma terra muito linda, Braga, não é? Que ainda vai fazer já um ano em julho que lá estive. É verdade. Terra da Maria da Fonte. Terra da Maria Lindo da Fonte. Castelo de Lanhoso. Da Ponte Nanguitierras. Do Mosteiro de Fontarcada. Do Mosteiro de Porto de Ave e tantos outros. Eu espero um dia ir lá conhecer esse teu lindo sítio do qual tens falado tanto e eu já estou muito curioso em ir lá. Mas podes aproveitar de dizer o que é que nós estamos a aprontar para as férias. Eu estou a aprontar em levar comigo para aí quase 50 pessoas. É verdade. Estamos a aprontar, eu e o Calhas, e com o apoio, evidentemente, dos dirigentes da população e da Póvoa de Lanhoso, estamos a aprontar uma ideia que nasceu aqui entre nós, que é no dia 19 de julho, porque o Calhas já se encontra lá, na sua terra, nós queríamos levar lá o Orfeão do Benfica. E então somos quase 50. Quando vamos, assim, muitos, aquilo dá quase 50. Como é uma altura de férias, enfim, se formos metade, 25, ainda marcamos presença. Ia ser muito agradável. Exatamente. Vamos levar o conhecimento de todos os benfiquistas, e não só, de que o Benfica, que acabou de ganhar aqui ao Marítimo por 4-1, se não estou em erro, o Benfica é um clube mundial e é o único clube do mundo que tem um orfeão. E esse orfeão tem ido a muitas localidades do país e às vezes penso eu que só não vamos a mais lados porque os próprios benfiquistas e as casas do Benfica pensam que nós não temos interesse em lá ir, mas gostamos muito. Este ano já fomos a diversos sítios, somos sempre muito bem recebidos. E então eu e o Calhas estamos a preparar uma ida lá acima. Então, e Calhas, se tu tiveres algo mais para acrescentar a esta novidade, que ainda é uma iniciativa que está no embrião, se tiveres mais alguma coisa para acrescentar apenas sei dizer, Manela, que já comuniquei com alguns dirigentes, mas como estávamos em ponta de final de semana, ainda não tenho nenhuma resposta, mas com certeza vai ser um sim. Não tenho dúvidas. Claro. Pronto, deixamos então até lá, está bem, Manela? Muito obrigado. Claro. Vai ser um gosto. Muito bem. Então, e o nosso amigo já está connosco? Já vejo aqui o Afonso Henriques Alves Oliveira, de chapéu e tudo. Mas eu não o ouço, não sei o que se passa com ele. Faz favor, não o ouço. Afonso Henriques, não o ouço, amigo. Não o ouço. Tem que ver aí o seu som. O Henrique não deve ter som. Pois, ou então tem o som, mas o microfone nas propriedades não está dirigido para falar desta forma, que já me aconteceu mesmo. Mas nós temos que prosseguir o programa. Vamos prosseguindo então o programa. O Henrique, não sei se ele não está a ouvir, ele pelo menos podia escrever, porque ele não está a escrever, a gente está-lhe a fazer perguntas, ele não responde por escrito, e assim não há comunicação, unicamente o estamos a ver via Skype. Pois. E ele tem que nos responder por escrito e tentar meter o som e falar. Quando ele falar, não é que nos interrompa, não faz mal. A gente fica a saber que ele já tem som. E tem que nos responder, senão não temos hipótese. Ok, Calhas, então ficamos à espera que o Afonso Oliveira resolva o problema do som e que é escusado ter imagem, por isso faça uma nova resposta apenas com o som. E ele agora já saiu do vídeo, por isso é natural que nos tenha ouvido para tentar fazer isso. Então vamos continuando a falar. Por isso sei que vives na Suíça com alguém, tens família, já agora. Esta é a parte pessoal da entrevista. Claro, assim, sou casado, tenho 2 filhas já maior de idade.
Uma ainda vive comigo, a outra já tem uma vida independente e estamos todos bem, graças a Deus. Vivemos na cidade de Zurique, a cidade mais cultural do mundo. Muito bem, muito bem. Então, vejo aqui que casaste na Igreja do Pilar. É verdade, um dos sítios mais bonitos e mais românticos da Póvoa de Lanhoso. É o maior munípulo da Europa, basicamente. O Castelo de Lanhoso, a Igreja do Pilar, o restaurante, as capelas estão todas situadas em cima de um grande penedo. Chama-se munípulo. Muito bem. Eu cada vez cresce mais água na boca para visitar um sítio do que tu falas. E ali naquele local pode-se observar longe, mas consegue-se FAF, cabeceiras já nem tanto, mas vê-se o céu de cabeceiras provavelmente, Guimarães, Amares, os cumes do Gerês, Braga, Teipas não, porque já fica mais baixo, mas estamos ali no coração do Minho. É assim mesmo, no coração do Minho. Estamos num local privilegiado. Muito bem. Nasceste então num sítio alto, não é verdade? Um sítio alto, onde há muitos rios com água nítida. Olha, eu já falei por isso à coordenação do Benfica, já falei a uma ou duas colegas que fazem parte do coro, e eu acho que elas conhecem esse castelo aí, e disseram logo, e se fôssemos cantar lá no castelo? Manuel, temos então do lado da Mares o rio Cávado e do lado do Sobradelo da Goma o rio Ave. E, portanto, como eu tinha dito, se o vosso Orfeão vier à casa do Benfica, na Póvoa de Lanhoso, como eu já transmiti, vou-vos levar ao Castelo de Lanhoso, aos passos do Conselho e junto da estátua da Maria da Fonte. São os 3 pontos principais, para além da casa. Muito bem, muito bem. Muito bem, eu penso que a própria coordenação ficou muito satisfeita com o convite, por isso agora deixarmos então caminhar as coisas e até julho, 19 de julho, que irá, penso que é um domingo, até lá temos muito tempo de organizar as coisas, de modo a que possamos estar todos convosco num local tão bonito. Então, Calhas, a partir da data em que tu foste para a Suíça, tu começaste logo a dedicar-te ao jornalismo, à poesia, à escrita de livros. Como é que foi? Conta-nos lá essa parte aí. Não, Manuel, a escrita de livros vem desde muito cedo. Eu comecei a minha vida literária basicamente quando comecei a escola primária. Portanto, eu fui escrevendo rascunhos, fui guardando, e daí nasceu o primeiro livro, o Inspiração do Compositor. Portanto, o Inspiração do Compositor já há cerca de 12 anos. Agora já me perdi eu tenho aqui tudo escrito, mas é muito complicado estar a ver isso. Mas quando chegar lá eu digo-te a data. E então editei lá, depois a seguir, o livro da criança, e vendi e esgotaram 1000 livros o livro da criança e 1000 livros Inspiração do Compositor, e tive a necessidade de fazer mais 2000 livros, que fez no total 3000 livros. E então distribuí na Câmara da Póvoa de Lanhoso, em todas as bibliotecas do Conselho, em todas as escolas e bibliotecas do Conselho e arredores. Foi um grande sucesso. Muito bem, muito bem. Olha, eu não tinha conhecimento de tu que tinhas começado tão cedo. Eu tinha a impressão, tinha a ideia, não é? Errada, que tu tinhas começado só a dedicar-te já mais tarde aí na Suíça. Basicamente, o livro Terras da Maria da Fonte ou Fontanário, que é o terceiro livro, e ele já vem basicamente pronto de Portugal quando transitei para a Suíça. Cheguei aqui e tive um problema. Eu apaguei o livro. Ou tive um vírus no computador, qualquer coisa. Mas depois eu recuperei parte. Consegui recuperar parte. E então
concluí já o livro aqui e ficou muito bem, segundo os críticos. Entre centenas de livros sobre a Maria da Fonte, o meu é um daqueles mais completos, porque realmente não fala exatamente da Maria da Fonte, quem sou eu para falar, porque foi no ano de 1846, mas eu escrevi e atrevi-me a escrever sobre os autores que escreveram sobre a Maria da Fonte, sobre aquilo que as pessoas mais velhas ouviam falar dos antepassados e das lengas-lengas, não é? E assim concluí um livro entre críticas e verdades. Para mim, a Maria da Fonte foi um mito, como tantos outros mitos, mas uma padeira ajuda-me, Manela. Não sei, não. A padeira Alves Barrota. A padeira de Alves Barrota? Alves Barrota. Olha, que eu agora, de vez em quando, tenho estes lapsos. Opa, isso que muitas vezes qualquer um de nós tem. É o nervosismo. Uhum. Estou a ser entrevistado por um grande senhor, o professor Manuel Jorge, que mora na capital, em Lisboa, como ele costuma dizer, com muito orgulho. É verdade, aqui a 200 metros do SLB, é verdade. Hoje não estou lá, porque tinha este compromisso contigo e perguntaram-me se eu ia, alguns amigos às vezes também vão, e eu disse, não, olha, eu hoje não posso ir, tenho uma coisa importante a fazer, tenho que participar no Repórter X, que por acaso vai ser o último, como já disse aos nossos ouvintes, mas para aqueles que tenham chegado mais tarde, vai ser o último aqui nesta frequência em que estamos. Mas então vamos continuando a falar das tuas obras. Por isso, há aqui uma parte que fala do jornal Castelo de Lanhoso. Então, explica lá isto. Existe um jornal Castelo de Lanhoso, ou existiu? Existiu o jornal Castelo de Lanhoso durante muitos tempos, no qual eu escrevi bastantes artigos e fui entrevistado. Uhum. Sim, senhora. Agora extinto, porque ultimamente pertencia à Rádio 935, a rádio continua e o jornal foi-se por falta de verbas. Muito bem. Pois eu pensei que não estava a ler bem. O jornal e era um jornal mais neutro. Deve ser um jornal que tem o único no mundo, porque um jornal que tem o nome de Castelo, não é? A mim fez-me assim um bocado de confusão. Porque ele nasceu exatamente por meia dúzia de amigos no Castelo de Lanhoso. Ele era a partir do Castelo. Exato. Para eu que não conheço isso, fiquei na ideia que dentro do castelo até poderiam viver pessoas, como acontece, por exemplo, em Marvão, e noutros, em que há uma vida ainda hoje dentro do castelo. E eu comecei a imaginar por aqui que esse castelo teria vida. Não é o caso, pois não? Esse castelo não vive lá ninguém atualmente, é isso? Não, o Castelo de Lanhoso serve para eventos e tem lá exposições de coisas antigas. E tem um auditório, inclusivamente, um auditório onde se canta, onde se... Eles preparam sempre no verão para fazer, por exemplo, teatro ao vivo, naquele envolvente todo do castelo. Portanto, é lindo de ver, e quem quiser ver alguns desses vídeos, portanto, em peças representadas pelo Mocho Rodrigues, e também por atores nacionais e locais, podem ver no YouTube Castelo de Lanhoso Quelhas e procuram e ver. Hei de ir ver, que é para levar já uma ideia, que é para não ficar lá e ficar assim surpreendido, assim uma súbita surpreendimento, digamos. Então, e agora na Suíça, por isso, chegaste a participar noutros livros, primeiro, antes de outros, agora mais últimos, que nos vais falar. Quando chegaste aí, começaste a entrosar noutros jornais, noutras revistas aí da Suíça?
Depois e seguindo o raciocínio, depois do livro Maria da Fonte, veio novamente o livro de poesia, Ideia de Ser Poeta, Inspirador de Sonhos. Um livro totalmente diferente e portanto, uma poesia diferente, porque eu tenho várias formas de escrever poesia e também conforme o tempo muda, nós também vamos mudando. A parte mais romântica já passou, estou na parte mais crítica e, portanto, é assim que se vai reproduzindo, é assim que se vai mudando, é assim que vamos inspirando no tempo. E depois veio então, por último, o livro polémico que acabou por ser muito bem aceito: Prostitutas, Amor, Sexo ou Contato Físico. Eu costumo dizer, 2 livros iguais com sentimentos diferentes. Porquê? Este em relação ao da Maria da Fonte. Porque foram os dois, na verdade, feitos através de pesquisa. O Quelhas, não sendo um historiador, ele pesquisou, como qualquer historiador, tanto um livro como outro, para chegar a conclusões. Também, tal como o da Maria da Fonte, eu conversei com pessoas no terreno ligado a drogas, a prostituição e etc, etc, etc. Não posso falar muito disto, pois quem quiser pode ler o livro, porque senão estávamos com isto aqui no programa. Ok. Então eu agora era capaz de solicitar à Maria que nos pusesse uma musiquinha para, entretanto, vermos como é que estão os nossos convidados, se conseguiram aceder à nossa rádio. Pode ser, Maria? Deixou Portugal para vencer na vida. Tinha fé em Deus de voltar um dia. Os anos passaram, mas por lá ficou ao seu Portugal. Nunca mais voltou. Agora velhinho, velhinho e cansado, nas horas mais tristes vai cantando um fado. Não perdeu a esperança e canta baixinho quando está sozinho, quando está sozinho. Ai, quem me dera voltar à minha terra natal, ouvir a Amália cantar, ver outra vez Portugal. Ai, quem me dera voltar, ver a terra onde nasci, do outro lado do mar. Sinto saudades sem fim. E hoje rezando vai pedindo a Deus acabar seus dias bem junto dos seus. Não quer ir embora sem ter escutado um último fado, um último fado. Ai, quem me dera voltar à minha terra natal, ouvir a Amália cantar, ver outra vez Portugal. Ai, quem me dera voltar, ver a terra onde nasci, do outro lado do mar. Sinto saudades sem fim.
voltar à minha terra natal, ouvir a Amália cantar, ver outra vez Portugal. Ok, então continuamos aqui em companhia do repórter Calhas. Nem sempre é possível outros convidados juntarem-se a nós, ou por dificuldades técnicas, ou porque se calhar foram ver o clube da sua terra, jogar, e esqueceram-se completamente de nós. Então vamos continuando aqui a conversar nas calmas com o repórter Calhas. Hoje vamos saber muitas coisas deste homem que nos tem feito companhia na ex-rádio RCE, onde vos estamos a falar. Então, falas-nos aqui de que abriste uma loja de enxovais, na Póvoa do Lanhoso. Ainda estavas na Póvoa do Lanhoso quando te dedicaste a estas tarefas, é verdade? É verdade, Manuela. Como o tempo foge. Olha, eu andei a tirar um curso de cabeleireiro no Campo da Vinha, em Braga, e depois comecei a trabalhar a vendedor ambulante na Casa Ferlar, e trabalhei lá há cerca de 5 anos. E depois, em 2 de maio de 2001, abri a loja em Nova Lara e permaneci neste ramo durante uma vida, 16 anos, é verdade. Muito bem. E agora a crise empurrou-me para a Suíça como a tantos imigrantes. É verdade. E então já foste para a dá. Suíça em 1989, não foi isso que disseste há bocado? Ou 98? 98. Em 98. 1998. Eu penso que foi na altura da exposição da Expo. 1998. Foi nessa altura. Sim. Não. 1998. Estou cá há 7 anos, pá. 2008, pá. Então foste para aí em 2008. Pronto, então estávamos a enganar-nos na data. Em 2008 estás aí há 7 anos, exatamente. Sim. E então, entretanto, enfim, tiveste alguns problemas de saúde, mas felizmente estás aí rijo da costa e chegaste, mas antes de ir para aí, chegaste a ser diretor do jornal Terras de Lanhoso, ou foi o José Abílio Coelho? Espera aí, é isso. José Abílio Coelho, diretor do jornal Terras de Lanhoso, dizia-te qualquer coisa que tu não devias parar por aí, era isso? É assim, o José Abílio era diretor na altura do Terras de Lanhoso, portanto outro jornal, não vamos confundir, havia o jornal Castelo de Lanhoso que já falámos, e ainda existe o jornal Terras de Lanhoso, no qual também sou assinante, e ainda recentemente mandei para lá um artigo sobre a imigração, que está agora na tutela de outra pessoa. E sim, o José Abílio dava-me sempre bons conselhos. Para mim, o melhor escritor da Póvoa de Lanhoso, gosto dos escritos dele, não desclassificando ninguém. Sim, dava-me bons conselhos. Portanto, dizia-me coisas que me ajudaram a crescer, literalmente. Inclusivamente quando escreveste um livro Inspiração, não foi? Exatamente, quando andava com o livro Inspiração do Compositor às voltas. Exatamente. Inspiração do compositor. E Tiago Guimarães também te deu alguma relevo nessa altura, quando Tiago começaste Guimarães, a escrever? sim, na rádio Castelo de Lanhoso, há quase todos os anos sou entrevistado. Aliás, não é bem uma entrevista, mas é um programa de 4 horas ou de 3 horas. Antigamente era os 2 barridos e agora é os de 4, penso eu. E, portanto, entro no programa, tal como nós estamos aqui a falar, falamos de vários assuntos, rimos-nos, contamos anedotas, lemos coisas do Calhas. Enfim, fazem sempre um programa especial ao Calhas, é verdade. Ok, e de repente tu apareces então
Na Suíça. Vejo aqui que o lançamento do livro, a primeira edição, inspirada do compositor, em 2006, já é feita na Suíça, não? Sim, o livro foi lançado em muitos locais, em vários pontos na Suíça. Por exemplo, no Sporting de Zurique e outros mais por aí fora. Portanto, foi lançado para aí em 10 sítios, entre a Suíça e Portugal. Pois. Sim, verdade. Exatamente. Verdade. E na casa do Benfica, da Póvoa de Lanhoso. Pois, exatamente, é verdade, porque se tudo correr bem, conheceremos este ano. Então, e vejo que também fizeste uma oferta de livros, tanto à Casa do Benfica, como uma oferta de livros quando da visita pastoral em Sobradelo da Goma, em 2006. Foram muitos livros que ofereceste a estas duas entidades? Assim, quando foi na Casa do Benfica, reuni vários livros de outros autores e os meus livros, na altura, que eram já 2 ou 3, já na altura, para eles fazer uma biblioteca. A casa, entretanto, depois mudou de local, de Sobradelo da Goma para a Vila e Conselho da Póvoa de Lanhoso, e alguém se apoderou dos livros e ninguém sabe dos livros e não há biblioteca. Uhum. Quanto à oferta ao Parque da Freguesia e ao Bispo Primaz de Braga, que foi uma grande honra que eu lhe dei e que também ele recebeu um dos meus livros. Já aqui em Zurique fiz uma oferta para o Hospital Universitário de Zurique. Uhum. Mas tenho oferecido alguns livros nos eventos, por exemplo, aos cantores, aos artistas plásticos, aos escultores, a pessoas ligadas à arte e à cultura que... Muito bem. Muito bem. Há uma curiosidade também que tem a ver com ratos. O que é que se passou com a Câmara que tentou acabar com os ratos e os ratos sobreviveram? Houve por causa disso, o nascimento de alguma história que tu contaste na altura? Manuel, foi das primeiras notícias que eu coloquei no jornal. Eu então, no jornal Terras de Lanhoso, foi sempre onde tive a liberdade de escrever. Escrevi muitos artigos, sempre críticos. E, portanto, eu comecei a ser conhecido por inspirador pelo primeiro livro, Inspiração do Compositor, mas também com a veia crítica nos jornais, onde aquilo que está mal ou menos bem, eu metia no papel. E uma forma de fazer chegar isso aos políticos da altura na Câmara Municipal era usar o jornal Terras de Lanhoso. E o jornal é um jornal isento, ao contrário de outros jornais que existem, e, portanto, aquilo que eu escrevia era aquilo que saía. É assim, eu tenho a casa ainda, e é onde eu tinha a loja, passa um pequeno riacho. E ali haviam ratazanas daquelas grandes. Inclusive entrou na loja de uma moça que tem fobia a ratos. E ela deu com a vassoura atrás do bicho porque, coitada, ali aflita. E depois de eu colocar isto nas redes sociais e tudo, isto saíram 2 notícias. Eles andaram a deitar veneno, mas os ratos não morreram. Não morreram, quer dizer, prolongaram a morte, porque depois desapareceram. E então eu disse que o veneno que os alertou porque eles não morreram de imediato, era um veneno brando, penso. É verdade. Então também ficaram doentes, mas acabaram por morrer. Sim, é assim, olha, e tu parece que também não queres morrer velho, pois não? Há um poema teu que fala disso. Posso surpreender-te com esse poema? Claro que sim. Então, é um poema de Calhas, Trago Velho. Não quero morrer velho,
Custa tanto vê-los andar aí a cair. Para que chegar a velho, se de novo já não há carinho, só sexo? Imaginamo-nos velhos, desdentados, a cheirar a não sei quê. Não quero ser velho, pronto, não quero lá chegar, nem que tenha de me matar. Mas que seca esta vida, porque não nos deixam andar. Eu quero viver, mas a vontade é pouca, não quero é ser velho. Porra, que obsessão! Até já estou a ficar velho sem ser. Deixa-me andar, porque tenho tanta gente nova mal, a falar mal de tudo. Afinal mudei de ideia. Não há como ser velho. Eu quero ser velho, porque vou-vos mandar todos àquela banda, porque eu vou ser sempre quem sou. Calhas. Obrigado, Manel. Então, e agora, Maria, pode nos pôr uma musiquinha, uma boa sugestão para fazermos então aqui uma pequena pausa. Pode ser, Maria? Estamos com a sua colaboração. Fomos os dois, essa amizade sem antes nem depois, e não vou permitir que nunca, nunca mais acabe esta saudade. Através dessas simples palavras, vamos agradecer a Deus, minha chefe e nossa gente, por nos conceder o direito e a força de lutar 21 anos em prol do engrandecimento da música sertaneja. Alô, amigo, em qualquer lugar que esteja, quero que seja bem feliz, muito feliz. Neste momento quero lhe dizer, se me permite dar a nossa despedida. Obrigado, amigos, por tudo que nos fez nesta estrada da vida, por onde cantamos, transmitindo a mensagem de amor e paz. Quem ouviu nosso dueto, esquecer jamais. E com este canto encerra-se esta etapa. Unem-se as cortinas do palco do mundo, fechando com chave de ouro com a nossa despedida. Obrigado, amigos, por tudo que nos fez nessa estrada da vida, por onde cantamos, transmitindo a mensagem de amor e paz. Quem ouviu nosso dueto, esquecer jamais. Quem ouviu nosso dueto, esquecer jamais. Para os fãs de todo o Brasil, 7 de setembro de 91 foi o final, com o direito de voltar novamente, somando na música em caminhos diferentes.
Ok, e que continuamos, são 20h45 em Lisboa, ainda temos sol, é verdade, neste final de maio, 23 de maio, mais concretamente. Esteve um dia lindíssimo e um dia de fazer inveja aí a quem está na Suíça, não é, Calhas? Como é que é por aí o tempo nesta altura? O tempo tem estado mais ou menos bom, tem estado uns dias de calor, a seguir choveu. Olha, e agora está à noite, ao contrário de Lisboa. Aqui ainda bate o sol, que é um dos prédios mais altos aqui da zona desta zona de onde me encontro. Ainda bate o sol lá na fachada, mas também deve ser já mais por pouco tempo. Então, continuando a falar das coisas que tu fizeste, das tuas observações que tu fazias, que muitas vezes ganhavam até direito a estar no jornal, neste caso, no jornal Gazeta Lusófona, um poema em que tu lhe chamaste Observando. Em 2007 foi para o cantinho da poesia, porque falavas daquele local que se chama Guilho Frei. Guilho Frei, para mim, não me diz nada, mas a ti dir-te-á muito, certamente. Fala-nos Sim, também claro. desse poema e desse local. Guilho Frei fica nascente, tanto ao lado da Póvoa de Lanhoso e da minha terra natal, Sobradelo da Goma, faz fronteira. E quando eu casei foi exatamente para Guilho Frei que eu fui casar. Mas este poema, eu não fui casar para Guilho Frei, eu fui viver em Guilho Frei. Entretanto foi no ano de 91 quando vim para a Suíça. Só alojei lá as minhas coisas, basicamente não tive lá tempo nenhum. Mas foi mais tarde que eu escrevi este poema quando andava a distribuir mercadoria, quando tinha a loja em Nova Lara. E estava então com uma cliente, a Fati, e eu disse-lhe, olha, estou inspirado, quero escrever sobre este local e quero que me ajudes, tens que me dizer aqui alguns nomes, porque eu não sei, o caso da Laja Branca, o caso dos montes que eu observava, se eram da Cabreira ou se eram do Gerês, porque ali é uma vista que se vê bem ainda do que do Castelo de Lanhoso, e portanto eu fui escrevendo, ela foi-me dizendo os locais, onde eu descrevo então as duas serras que citei, os campos de cultivo, a barragem do Hermal, o verde da natureza, os cavalos, as ovelhas, os pássaros, enfim, um poema muito lindo. E se hoje fôssemos só ler poemas, então estávamos aqui num programa de 24 horas. Mas foi assim. Eu observei o local, lindo e lindo de ver. E já agora, aproveitando, Manela, o jornal Gazeta Lusófona, eu comecei a colaborar nele ainda em Portugal. Portanto, quando eu vim ao lançamento dos 2 primeiros livros, eu já tinha assente a minha escrita no jornal Gazeta Lusófona. E só mais tarde é que ingressei no Lusitano de Zurique. Depois, por problemas, não continuei. E ainda hoje, isso já depois de chegar à Suíça, e agora, escrevo no jornal Friluso de Friburgo. Entre outros jornais em vários locais do país e fora do país, que já escrevi alguns artigos, como por exemplo o Grito Livre, o Correio da Goma, o Jornal Maria da Fonte, e muitos mais que agora posso, não estou assim em mente de falar em nome deles. Exatamente, e foi no Grito Livre que em 2007 tu, numa noite de poesia, fizeste um poema a Zeca Afonso, já 20 anos depois da sua morte em São Turcato. Lembras-te desse dia, dessa noite, provavelmente? Claro. Lembras-te? Que sim. Lembras-te? Santo Turcato, que fica também ao lado do Conselho da Póvoa de Lanhoso, encostado a Gonça e logo Garfe, Póvoa de Lanhoso. É assim, eu fui convidado
e eu, sendo um pequeno poeta, estive no meio de grandes poetas. E lembro que eu nunca tive jeito para a poesia e pedi para ler. E foi o Sr. Jacinto que leu. Conheci naquela altura, nunca mais o vi, nunca mais me esqueci o nome porque foi marcante. E foi acompanhado de piano. Foi um dos poemas mais belos do momento, em homenagem a Zeca Afonso, e que também saiu já em alguns jornais, e ainda continuo a usá-lo no jornal Repórter X, quando, na altura que Camões, portanto, já estou a baralhar aqui as coisas, do Zeca Afonso. O Zeca Afonso faz anos, na altura 20, agora deve ser pai 27, não? 24 de fevereiro. Foi quando ele fez agora 28 anos neste... 28 anos. Portanto, esse poema tem 8 anos exatamente e continua a ter sucesso sempre que é colocado, é observado como um bom poema, em homenagem a Zeca, no qual eu sou afeicionado, como tu, Manela. É verdade, e eu vou aproveitar esse facto de dar a conhecer aos nossos ouvintes que, de facto, sou mesmo um aficionado, entre comas, de Zeca Afonso, e vou aproveitar para recitar esse poema dessa noite. Posso, Calhas? Posso fazer... Com certeza, é com todo o gosto. É com todo o gosto também que o faço, uma vez que, como sabes, gosto muito de cantar poemas de Zeca Afonso, e eu acho que é graças a ele que eu também comecei a dedicar-me à música, porque comecei também a ter algum apoio, e foi graças a ele, e de facto que também sirva de estímulo para muitos outros jovens que às vezes não conhecem, ou conhecem mal, conhecem apenas o nome. Então vamos lá a este poema que tu fizeste em 2007. Zeca Afonso. Oh, Zeca Afonso, foste tido como um sonso no sentido da palavra. A tua imagem selvagem e de esperteza, de alegria e de tristeza como homem e como cidadão do peito e do coração, como professor, como mentor, como político e analista cívico, mas tido por outros como um sonso. Camarada Zeca Afonso, se hoje fosses vivo, simplesmente em pessoa, cantarias Grândola Vila Morena, cantarias numa boa, com a tua voz serena. Novamente o 25 de Abril, nessa manhã primaveril. Oh, Zeca Afonso, tu tido como um sonso, para mim tu não morreste, teu espírito está sempre no infinito, vives dentro de mim e serás sempre o meu mito, para uma eternidade, enfim, pois te digo que o que faz falta é animar a malta, e se o fascista conspira na sombra, deixa-o conspirar. Nós estamos aqui, é para o derrotar, em vida e em morte, de que quem escreve fica na memória, e tu nunca mais és apagado, mas sim lembrado. Nem que ela seja paródia, fica em perseverança, em livros, ou até mesmo em disco, a nossa festança. Mesmo que a morte saia à rua, ficará sempre em tua lembrança. Aqui está o poema que tu... Obrigado, Manelas. Escreveste, que eu fiz o possível por fazer o melhor. E agora, como ambos temos no coração este mito que já é a Zeca, eu sei que tu também tens no coração os teus filhos. E um dia escreveste sempre no coração. As minhas ninas são belezas naturais, onde não existe igual para qualquer pai, que no coração flutuais, e do qual nunca sai mais. Um lindo poema também para a Ângela e para a Bárbara, tuas filhas. Então vamos continuando. Obrigado, Kélia.
Vamos continuando a analisar aquilo que foi esta vida de escritor, de compositor, desde o jornal Maria da Fonte, aos jornais da Terra de Lanhoso, ao Correio da Goma, Dia Mundial da Criança, uma participação que distribuíste o livro Inspiração, várias sessões de autógrafos, e aqui em 2007 há um outro escrito que tu fazes que se chama, curiosamente, Vampiragens. O que é que isto quer dizer? Jornal das Terras de Lanhoso, 2007, Vampiragens. O que é que isto se reportava? Lembras-te? Lembro, é assim, antes, tal como hoje, as pessoas aproveitam-se umas das outras, não é verdade? Uhum. E portanto tem a ver com isso. Pessoas que tentam levar dinheiro injustamente, digamos assim. Quando uma pessoa tenta levar a vida direita, muitas vezes é explorada. Ainda hoje somos, se não estivermos atentos, pagamos 2 faturas, não é? Se não estivermos atentos, pagamos coisas indevidamente. Portanto, tem a ver um pouco com isso. Uhum. Muito bem, muito bem. Foi um... Já agora deixa-me aqui de referir. Eu fui convidado, tu falaste aí, para uma sessão de autógrafos na EB1 de Sobradelo da Goma, terra natal do meu pai, onde fiz autógrafos a todos os meninos da primeira à 4ª classe. Diga-se de passagem que a Junta de Freguesia, na altura, ofereceu um livro a cada menino, no qual eu autografei. E também estive no Dia Mundial da Criança, e também tive muito sucesso com a sessão de autógrafos na freguesia que viu nascer a minha mãe, em Garfe. Uhum. É verdade. Muito bem. Houve um lançamento da 2ª edição da tal Inspiração, em 2007, na própria casa do SLB da Póvoa de Lanhoso, onde estiveram variadíssimos poetas e figuras públicas e jornais. Também te lembras deste dia, claro. Queres-nos falar sobre ele? É verdade. Tivemos lá artistas plásticos de renome que ganham prémios internacionais. O caso do Zé Maria, que faz pintura naif, toda a gente conhece. O Jorge Nascimento, não sendo natural da Póvoa de Lanhoso, vive lá, é um grande pintor, mais a sua esposa Ana Barbosa. O meu amigo Domingos Ferreira, deixa eu falar deste homem. O Domingos Ferreira foi aquele que descobriu que eu tinha rascunhos na gaveta, e foi ele que me incentivou, foi ele que me lançou para o mundo da escrita. Este meu amigo, também ele escritor e colaborador também no Repórter X. E depois muitos mais, e depois também músicos locais, miúdos que tocavam bem e cantavam bem, estiveram no projeto dos lançamentos do livro, como o conceituado escritor Cunha de Leira dela, o Zé Oliveira, o próprio padre Aquilino Pereira estive na Casa de Benfica, a meu convite, meu amigo já falecido, e pronto, os jornais da terra e ali à volta também, prontos, estiveram não presentes no local, mas citaram nos jornais, e tive o responsável das fotografias nessa altura, o meu amigo Martim de Sousa, que também trabalhou na Rádio Castelo de Lanhoso. Muito bem, muito bem. Teria que falar de muitos nomes, é muito complicado em todos os eventos, porque... Claro. Entretanto, nasce o livro da criança que tu escreveste, não é? Apresentado na Suíça, em dezembro de 2007. Apresentado em Portugal, também na Casa do Benfica, no Teatro Clube da Póvoa de Lanhoso, na Suíça, no Sporting de Zurique, Exato. na Luz ao Livro,
Na Luz ao Livre, deixa-me citar, na Luz ao Livre teve o cônsul comigo, o cônsul António Antas de Campos, e tal como no livro da Maria da Fonte mais tarde, e noutros eventos. E também tive o conselheiro das comunidades portuguesas na Suíça, Manuel Beja, também em 2 ou 3 lançamentos de livro. Mas eu também lancei estes livros no Luxemburgo. No Luxemburgo também. No Luxemburgo, exato, no clube do rancho luxemburguês, é verdade. Olha, neste momento aqui em Portugal e no resto da Europa está a dar um programa que é a Escolha das Cantigas. E então veio-me aqui a minha esposa dizer que ela vota na Suécia. Por um triz não era na Suíça, vê lá. Ela vota na Suécia. Ok. Diz que é uma maravilha. Ela está admirada e encantada com a canção e com a beleza do tema. Mas pronto, vamos continuando então aqui a retratarmos a tua vida, que de facto é uma vida bastante preenchida. Faz inveja a muita gente, se calhar, não? Tens sentido essa inveja? Não? Ou tens mais amigos do que inimigos? É assim, eu costumo às vezes dizer de zangado que não tenho amigos. E eu digo isto, sabes porquê, Manuela? Assim, cada um de nós tem as nossas vidas. E as vidas cada vez são mais complicadas com a crise que se vive. E nós muitas vezes temos que viver para o trabalho e para a família. Sabes? E eu neste caso vivo muito para os jornais e para os livros. E a quem é que eu roubo esse espaço? É à família. Portanto, se não tenho muito tempo para a família, para os amigos também não tenho muito. É só nos eventos, é nas idas a Portugal, nos encontros periódicos. Porque assim, nós tínhamos os amigos de infância, cada um foi para o seu lado, cada um foi para a sua freguesia, para a sua vila, ou para a sua cidade, ou para o seu país. Encontramos novos amigos. É assim, eu costumo dizer que amigos são amigos de copos, porque se encontram sempre para matar o bicho, como se costuma dizer. É assim, eu sou daqueles que digo que amigos há poucos, porque são amigos de interesse. Mas há amigos, na verdade há amigos, mas nós não podemos andar sempre atrás dos amigos, porque senão nós perdemos os amigos. Então amigos são aqueles que aparecem quando nós precisamos mesmo. Exatamente, estou de acordo contigo. E amigos também são aqueles que, embora estando longe ou perto, também nos admiram, ou pela nossa personalidade, ou pelo nosso trabalho, ou pelo nosso desempenho, ou pelo nosso caráter. Embora possamos beber um copo ou outro com os amigos, mas naturalmente que hoje a vida é tão preenchida que muitas vezes não existe tempo para isso. Mas sabes que eu tenho amigos que também me criticam, e os amigos não podem só dizer bem, também têm que criticar pela parte negativa, e nós aprendemos com eles. É verdade. Não destrutivo, mas construtivo. É verdade. Exatamente. Mas normalmente a amizade constrói-se por um qualquer apreço. E depois daí, de facto, vem a constatação dessa amizade quando um amigo chega ao pé de ti e te faz uma crítica construtiva que te quer ajudar. Aí, de facto, concluís que de facto essa pessoa é a tua amiga, porque de outra maneira quase não perceberias se é só quando a pessoa te convida para tomar um copo. Se calhar há amigos que te convidam para tomar um copo, mas está à espera que tu pagues, e esses não são os verdadeiros amigos, porque estão sempre à espera que tu pagues. Então, a partir do livro da criança, que já me falaste que foi no Sporting Clube de Zurique, tiveste então depois uma exposição coletiva de artes plásticas na livraria Luz ao Livro em Zurique.
É verdade. Não é verdade? Tive aqui o meu grande amigo, escultor e pintor Jorge Campos. É daqueles homens que me acompanha sempre nos eventos, quer aqui, quer em Portugal, e expõe as obras dele. Ainda ultimamente estive na festa de aniversário do Repórter X e portanto, como ele vieram obras diretamente de Portugal, de alguns daqueles autores que eu citei atrás, e outros a morar cá na Suíça, onde houve uma votação para o vencedor. Foi engraçado. E onde também estive, então, os dois grandes senhores, o conselheiro e o cônsul de Zurique. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pedíamos agora mais um espaço musical à coordenadora do programa, Maria Fernandes, se não se importa, enquanto fazemos aqui uma pausa na nossa conversa. Então, continuamos aqui no Repórter X, hoje a partir de Lisboa, com a apresentação de Manuel Jorge. Então, continuamos a falar do nosso querido poeta, escritor Calhas, o autor do programa Repórter X, e penso que agora já temos na nossa companhia um amigo que nos ouve, um amigo pessoal do Repórter X e colaborador, o Afonso Oliveira. O Afonso Oliveira vai falar agora para todos nós. Faz favor, Afonso. Cumprimente então o Calhas e quem mais queira e os ouvintes. Olá, boa noite, Manuel. Boa noite, Calhas, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Imigrante. Muito boa noite. Estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo. Continua. Eu acompanhei a entrevista desde o princípio, mas tenho aqui uma pergunta que me traz bastante curiosidade. Gostaria de perguntar ao Calhas se ele é um homem das 7 profissões. 7 profissões porque Henrique já agora. Porque ou seja, tu desde que deixaste os estudos, depois dedicaste ao trabalho. Foste um homem dos 7 ofícios, ajudante de trolha, cozinheiro, barman, cabeleireiro e por aí. É verdade, é verdade. É assim, eu saí da escola realmente ainda muito novo, fui trabalhar para Monte Alegre e à segunda e vinha à sexta-feira. E então, nessa altura a minha mãe já me metia a cozinhar, sendo o único filho na altura, o único não. Se calhar já éramos 3, um era pequenino. E então já dava uns toques nas panelas. E então lá nas obras, como era só homens, eu era o cozinheiro. E depois, a seguir, trabalhei numa fábrica de cimentos. Henrique, então, quer dizer, depois foi securita, trabalhei a barman. Gostei muito da experiência de securita. Um trabalho de responsabilidade, onde eu dominava o telefone, daí ser um bom comunicador, e também gostei muito de trabalhar em barman, na altura que as francesinhas, famosas francesinhas, eram conhecidas e que toda a gente gostava de provar. E eu dava-me imenso gosto de fazer um saco de papel cheio de pão e trazer aquilo em francesinhas. E depois também fui imigrante em 91, hoje estou cá outra vez, mas 7 ofícios porque, é assim, para mim trabalhar não é nenhum obstáculo. O obstáculo é quando a gente quer trabalhar e não pode. Eu fui sempre melhorando a minha vida, tendo sempre um trabalho melhor, um trabalho mais intelectual, e hoje, depois de ter o meu comércio durante 16 anos, vim parar à Suíça e com a dificuldade de aprender bem o alemão,
não tenho outra hipótese senão trabalhar na limpeza, que me honra muito trabalhar, porque gosto, senão não trabalhava. Sempre obrigado, não apanho chuva nem sol. E daí concilio o jornal Repórter X com o tempo que me sobra e continuo a escrever livros. Realmente tive algumas profissões, mas gostei de todas elas. Foram boas experiências, Henrique. Quelhas, eu faço. E porque ou seja, retomaste os estudos 27 anos depois? As novas competências, para mim foi muito grato, porque na realidade eu não fiquei a saber mais do que o que sabia, mas requalifiquei aquilo que eu sabia, e daí ter o diploma do 9º ano. Para questões de emprego faz jeito, não é o caso, mas poderá-me fazer falta. E pronto, também pelo orgulho de dizer, eu tenho o 9º ano e não tenho o 6º. Mas na verdade para mim seria igual, como eu disse, só tenho no papel porque aquilo que eu sabia continuo a saber, aprendo cada dia que passa um pouco mais, não é como qualquer curso que eu vou aprender mais. João, mas tu antes de ser jornalista, eu reparei aqui com uma situação que já eras escritor já há alguns anos para trás. É verdade. Desde 2006, salvo erro, não é, Manela? Que eu já falei aí. É verdade. 2006. Até agora nunca mais parei. E como sabes, eu já tinha dito aqui, o primeiro livro foi feito ao longo dos anos. Mas tu sentias em ti uma vocação para o jornalismo? Sim, claro que sim, porque à partida, sabes, nós às vezes estamos fechados. E como eu disse aqui, eu tive um amigo que me despertou e abriu umas portas, digamos, e ao abrir uma porta eu disparei em todas as direções. Foi jornal, foi rádio, foi televisão. Inclusive já fiz televisão, chamava-se o programa Portugal na Suíça. Eu, se me permites, Calhas e amigo Henriques, a esse propósito eu lia um poema que o Calhas fez ainda em menino. Pode ser? Pois, com certeza. Então, e depois gostaria também que o nosso amigo e convidado, interveniente no programa, também falasse um pouco de si, para que os nossos ouvintes também o conheçam. Agora, vamos então ao poema do Calhas. Em Sobradelo havia um menino que teve um sonho de pequenino. Pegou num caderno e num lápis de cor e escreveu: Eu sou escritor. E já na Suíça, com o coração, ele escreveu a expressão. Tem obras de arte e adivinhas, e tem romances de mulheres lindas. A Maria da Fonte, História de Portugal, com a Lenda do Monte e a Imagem Estadual. O Livro da Criança, O Espaço do Menino, retrata a infância de quando era pequenino. Ideia de ser poeta tornou-se realidade. Tem o peso da caneta e muita autenticidade. Prostitutas então, amor, sexo ou contacto corporal, enredo saído do coração e de qualquer banal. Eu me despeço assim e com emoção na viola do meu coração. Calhas Gonçalves é escritor e nasceu na Póvoa e tem valor. É verdade, foi este um poema que o Calhas terá feito ainda na sua meninice, ou pelo menos na sua adolescência, não? Não, este poema não é assim tão velho, mas recordei a minha infância, sim. Então e recordei aquilo que introduz, não é? Os livros. Exatamente. Então, e agora o nosso amigo já agora pode dizer-nos... Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Calhas, já que falaste no livro que ele lançou da Maria da Fonte. Eu gostava de lhe perguntar se ele se identifica um pouco com essas Marias. Ou seja, na crítica que faz, na maneira que desenvolve o texto, no fundo,
não conseguimos entender qual era a Maria. Ele, no fundo, isso põe penso eu, põe uma parte da sua alma no livro. Será assim? As Sete Mulheres do Minho é uma grande confusão, não é? Porque todas elas queriam ser a verdadeira Maria da Fonte. Eu continuo a dizer que a história da Maria da Fonte foi um mito. Mas quem sou eu para discordar ou concordar? Apenas me regi a falar da Maria da Fonte sobre os livros que eu li, sobre os apontamentos que eu fiz e que eu dialoguei com o povo. E, portanto, as estátuas da Maria da Fonte também são presentes. A estátua na Póvoa de Lanhoso, a estátua em Lisboa, que o Manuel deve conhecer muito bem, e também havia uma Luanda que, pelos vistos, colocaram no local dela algum símbolo sobre a guerra. E, portanto, a Maria da Minho, para mim, verdadeira ou falsa, eis a questão. E penso que, como eu, não há nenhum autor que deia ao fim, porque isto da Maria da Fonte acaba por ser um romance, tal como o Camilo Castelo Branco descreveu a Maria da Fonte. Muito bem. Então agora poderia o nosso amigo falar-nos um pouco de si. Primeira questão, porque é que está aqui? Posso tratar por tu, para já, e tu também? Absolutamente. Ok, então, Afonso, poderias dizer-nos então como é que, se é jornalista, se gostaste de estar aqui no programa do Calhas, por ser este o seu último programa, e que tipo de apreço e amizade vocês têm, já agora, para conhecermos um pouco? Isto é uma coisa muito simples. Eu comecei simplesmente por ser assinante de jornal. Mas a mim sempre me fascinou assim um pouco este tema do jornalismo. Eu não sou jornalista, sou apenas um empregado fabril. Mas fascina-me o mundo do jornalismo. E, entretanto, tive o grande prazer de conhecer o Calhas. Que pessoalmente, que o mais engraçado da história é que pessoalmente só nos conhecemos no 3º aniversário do Repórter X. Já quase 4 anos de amizade só via internet. E sempre me fascinou o jornalismo e sempre tentei colaborar com o jornal e fiquei honrado e sinto-me honrado e quero já agradecer desde já ao Calhas por me ter entregado o crachá do Repórter X no 3º aniversário do jornal e vou trabalhar para que este jornal siga em frente e que para mim é um mundo novo no qual eu vou explorar. Uhum. O Henrique vai ser o meu pupilo no Liechtenstein, onde eu já tinha entrado antes e, portanto, ele honrou-se em ser o meu braço direito naquele principado. Sendo o teu muito bem. Estamos a encaminhar bem as coisas e penso que o jornal, chegando aqui ao Liechtenstein e chegando aqui aos nossos imigrantes, isto vai ser uma mais-valia para todos os nossos portugueses. E já agora, aproveitando, Henrique, brevemente estarei no Liechtenstein. Provavelmente irei levar o Manuel Guedes com exposição de multifilia, máquinas e moinhos de café, e selos e tanta coisa mais. E o escultor Jorge Campos, que também já tiveste o prazer de conhecer. E vamos ver se também levamos a cantora da comunidade, a Liliana Lima. Exatamente, e será sempre um prazer estar com todos eles. Muito bem, muito bem. Entre amigos, entre artistas, porque artistas não é só o cantor. Ok, mas eu também já agora, se me desculpas, gostava de fazer uma pergunta ao Manuel. Então vá à força. Porque, como não conheci pela fotografia. No Skype, mas gostava de saber assim um pouquinho de si. Tenho curiosidade de saber, vejo que é uma pessoa que... não vou dizer totalmente intelectual, mas que sabe de letras. Pois, é verdade, não me sinto intelectual, nunca trabalhei para isso, já estou como ao Calhas, que com aquilo que sabe, com a vastidão das coisas que sabe, exatamente. Também não preocupa muito isso, mas é verdade que gosto de tudo um pouco, costumam dizer que sou o homem dos 7 instrumentos, embora instrumentos musicais só toque 2.
Bem, são 3 porque a minha voz também me consome muito do meu tempo. Por exemplo, amanhã vou cantar para outra freguesia. Costuma-se dizer, vai cantar para outra freguesia. Amanhã é mesmo caso. Vou cantar numa freguesia aqui de São Paulo. Me convidaram para participar, para dar uma forcinha no coro de lá. Com muito gosto faço. E se o amigo quiser o disco que eu acabei de lançar em março, é só mandar um mail para manelostar@gmail.com e o disco vai ao encontro do meu amigo. Esse será um prazer. Mas eu tenho mais uma pergunta. Porquê sempre sobre o tema de Zeca Afonso? Fascina-lhe? Eu peço desculpa, mas não ouvi. Há um barulho qualquer que me fez. Repete a pergunta. É ali na entrevista que lhe fascina um pouco o tema Zeca Afonso. Sim. Portanto, esse é o tipo de música que tenta desenvolver ou entrar? Eu canto de tudo um pouco, nomeadamente as músicas dos últimos 50 anos. Eu gosto de cantar esses temas, são os temas da minha vida, é por isso é que o disco tem mesmo o nome Uma Vida de Sonhos, mas tem 6 temas de Zeca Afonso. É que tem uma pergunta que a mim também me desperta curiosidade. Alguma vez há cantado a Grândola Vila Morena? Eu já cantei a Grândola Vila Morena, quando começou, por isso, alguma resistência a este governo, num evento que fui convidado para estar há 3 anos. Há 3 anos eu já cantei em palco. Se visitar o meu YouTube, bastante para isso escrever apenas uma palavra, Manelo Star, eu já cantei já levantei um auditório a cantar essa canção de Grândola Vila Morena. Mas só se dá de conta desse seu talento, ou seja, da sua voz já numa idade que podemos dizer já quase na reforma ou perto da reforma. Eu foi quando me reformei que de facto comecei a cantar, porque eu tinha a minha viola ali exposta em cima de um armário desde que acabei desde que vim do ultramar, que eu fui dos últimos a vir do ultramar, de Moçambique, e tinha ali a viola. Já desse tempo eu tentei tocar Zeca Afonso e tal, mas estava ali parado, eu nunca mais tinha cantado. Só cantava na casa de banho. Cantava só para si. E depois comecei a cantar agora muito recentemente, há coisa de 4 anos, e então este ano resolvi gravar um disco, porque amigos e amigas minhas me diziam mas porquê é que não gravas um disco? E então está o disco gravado. Mas hoje então vamos falar do Calhas, penso que... Sim. Diz, Afonso. Eu penso que o Calhas hoje tem que ser brindado e nós estamos aqui para isso, estamos com ele e como amigos, e eu como amigo e como colaborador dele. Ok. Quero que ele saiba que estou aqui ao seu dispor. Okay. E tenho mais uma pergunta. Obrigado, é uma honra. Ok, então vamos pedir à Maria, que está na ordenação do programa, que nos ponha uma musiquinha para bebermos um pouco de aguinha. Está bem, Maria, por favor? Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, ai, adeus que me embora vou, adeus que me embora vou. Vou daqui para a minha terra, vou daqui para a minha terra, ai, que eu desta terra não sou, que eu desta terra não sou. Tenho minha meia espera, tenho minha meia espera, ai, cansada de me esperar, cansada de me esperar. À espera tenho meu pai, à espera tenho meu pai, aos anos que eu não vejo, aos anos que eu não vejo. O tempo que vai durar, o tempo que vai durar, o meu abraço e meu beijo, o meu abraço e meu beijo. Vou daqui para a minha terra,
Ou daqui para a minha terra, ai, de onde não volto a sair. Então, e cá estamos de novo no Repórter, que é o último desta série, aqui na rádio, e o programa hoje acabará 10 minutos mais cedo do que o habitual, e quero informar os ouvintes que já temos connosco uma outra convidada, já nossa conhecida, a qual cumprimento com muito gosto, a Dulce Rodrigues. Olá, boa noite, Dulce. Olá, Manel, é o Manel, não é? Exatamente, Manuel Jorge. Exato. É verdade. Ser a sua voz. Agradeço então que cumprimento os nossos ouvintes e obrigado desde já por estar aqui. Ora bem, então, boa noite a todos que me estão a ouvir, e uma vez que é o último programa e que, de certo modo, é dedicado ao nosso amigo Lucas, que foi, digamos, o iniciador deste programa, eu gostaria de realmente felicitar o Calhas, porque ao ler, enfim, aquele documento que ele me enviou sobre o seu percurso de vida, eu dou uma grande importância às pessoas que, como ele, lutaram pela vida e que, embora à partida ele, pelo que eu, enfim, vi e sei, ele não tivesse uma bagagem de instrução enorme, ele foi fazendo um esforço para ir fazendo estudos e, portanto, isso para mim é uma coisa que eu avalio muito, dou uma grande importância a todas estas pessoas que efetivamente partem com pouca bagagem cultural, mas que depois conseguem superar isso e realmente conseguem interessar-se e fazer aquilo que ele tem feito, que, enfim, eu acho que é bastante louvável, não é? Eu compreendo que é um grande esforço, porque eu sei que eu própria passei por isso, porque 2 dos meus cursos universitários foram feitos muito mais tarde, já com filhos crescidos, a trabalhar, etc. Mas digamos que eu, a priori, já tinha uma outra bagagem. Portanto, é mais fácil, embora com as devidas, digamos, com os devidos complicações. Mas no caso de pessoas que à partida não têm uma grande bagagem, eu acho isso uma coisa extraordinária e eu gostaria imenso de, portanto, felicitar o Calhas por isso, pelo seu percurso, por aquilo que ele tem feito. Acho que realmente ele merece uma salva de palmas. Ok? E eu sou o primeiro a dar-lhe, porque também penso como a Dulce. É verdade. Obrigado, muito obrigado. É verdade. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado por estar cá também. Olha, Dulce, deixa-me fazer aqui 2 citações. Quando eu vim para a Suíça, concluí então o 9º ano, mas tinha-me inscrevido para fazer o 12º. E alguns dos meus colegas concluíram 12º ano. Portanto, eu na altura era das pessoas mais bem preparadas para concluírem o 12º ano, tendo eu muitos conhecimentos, sendo das novas oportunidades, havia do 9º até o 12º ano, ou equivalências iguais, muito sofisticadas, com muito estudo e com muito trabalho. Eu tive que optar e vir para a Suíça, na verdade. Mas já aqui na Suíça eu já tirei 2 cursos. 2 cursos de alemão. Portanto, eu também me instruí ao tirar os cursos de alemão. Exatamente, eu tenho visto que você tem feito realmente aquilo que tem podido, com certeza. Gostaria de fazer mais, isso todos nós, quando nós temos vontade de ter conhecimento, normalmente nunca paramos, mas as circunstâncias nem sempre nos permitem, não é? Às vezes por saúde, outras vezes por outras razões, eu sei isso perfeitamente. Por isso, eu felicitei. E já agora, bom, mais ou menos já fez uma resenha portanto, em relação aos seus estudos, mas já agora também gostaria que me dissesse, portanto, como é que lhe veio esse interesse pelas letras, digamos, por escrever,
diga-me lá mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que é também interessante saber como é que você realmente começou a ter esse interesse. É como eu já citei aqui, vocês entram uns de cada vez e provavelmente não ouviram aquilo que eu falei. Portanto, eu já na escola comecei a fazer rascunhos e a guardar. E só mais tarde, então, aí no 2005, é que tirei tudo da gaveta e comecei e nunca mais parei até agora. Livros, jornais, rádio, televisão. E, portanto, isto é um gosto, isto é uma coisa intensa que me puxa, isto é uma coisa que eu gosto, não tem muita explicação. É uma coisa que nos motiva, é uma coisa que nós fazemos cada vez mais, aperfeiçoamos cada vez melhor e contra tempos e marés nós sobrevivemos a estas tempestades. Daí eu, como escritor, não profissional, porque eu, para mim um escritor profissional é que exerce de profissão remunerada, não é o meu caso, que faço mais por hobby, embora ganhe uns trocos, porque já foram milhares de livros que vendi, mas faço por hobby e desde então também já lancei outros escritores, trago outras pessoas para escrever no jornal, como a Dulce sabe, como colaboradora. Tenho escritores profissionais, no seu caso, e tenho as pessoas que escrevem por hobby. E, portanto, a cultura é isto, é gostar, é fazer os outros gostarem, é não desistir. Ok, estamos de acordo, porque como sabe, eu também escrevo por paixão, resolvi que isto era realmente o meu passatempo desde que me reformei, porque antes não me foi possível. Também tenho montes de coisas que gostaria de fazer e não consigo dentro desse campo, por isso compreendo perfeitamente e aprecio, evidentemente, esse esforço que tem feito. Pronto, já sei que você teve montes de problemas de saúde também, espero que esteja melhor. E bom, e de qualquer modo, embora não tenhamos o programa aqui nesta rádio, mas espero que pelo menos, continuemos a colaborar no seu jornal, porque gosto de colaborar consigo, porque exatamente é uma pessoa que corresponde àquilo que eu aprecio nas pessoas, que é sempre quererem saber mais, sempre irem-se cultivando. Pronto. Eu queria aqui muito rapidamente, Manel, perdão, queria aqui muito rapidamente citar o seguinte. Eu estou a difundir no último programa da Rádio Clube Imigrante, portanto, na transição para a Rádio Andatuga. Não estou contra ao nome da nova rádio, só unicamente discordo dizer o nome Tuga no meu programa. Daí a razão de sair, embora hajam mais motivos, mas o principal motivo será este. Então, Manel, faz favor. Obrigado pela sua vinda aqui. Dulce, continua connosco. Vou tentar saber se o nosso amigo Afonso ainda está connosco. Ainda estás connosco? Eu estou com vocês, claro que sim. Ora, muito bem. Conheces a escritora Dulce de alguma forma, ou foi a primeira vez que estiveram em contacto hoje? Eu penso que é a segunda vez, mas não tenho a certeza, mas só através da rádio. Ok. Então pronto, é uma escritora que escreve nomeadamente para crianças, já aqui esteve pelo menos 2 vezes, pela mão do Calhas. Sim, senhor. É verdade. Então, eu agora propunha-te que, se quisesses fazer alguma pergunta, mais alguma questão ao Calhas, uma vez que o programa vai terminar 12 minutos para as 22 horas, porque, entretanto, depois vamos acabar com a música do Repórter X, que vai ser a parte final, e depois haverá um comunicado da direção da rádio, pela Maria. E então, propunha, então, se queres fazer mais alguma pergunta ao Calhas, Afonso. Apenas mais uma pergunta, porque a minha curiosidade sempre me pica. Sabes como é que vou dizer? Eu sou uma pessoa nortenha, sou lá do Porto, e aquelas coisas que picam a gente tem que perguntar, porque senão não fica satisfeito. Já agora és de onde? Eu sou de Lordelo Paredes.
Ok, Paredes. Terra Muito dos bem. Móveis. É exatamente Passo de Ferreira. Já, também conheço, também conheço. Essa é tudo juntinho à minha terra. E vejo, não, Kelhas, eu vejo que tu aqui passaste pela Gazeta Lusófona. Sim, é verdade, colaborei 5 anos. Sim, e vejo aqui, portanto, fizeste aqui um parágrafo que diz, em entrevista à Gazeta, janeiro de 2008, Jorge Campos diz, quanto à exposição em si, foi um prazer em ter participado a convite do escritor e autor Kelhas. Como eu já referi, o Jorge Campos é um autodidata que eu sempre lancei nos jornais, e principalmente no Gazeta Lusófona. Foi eu quem escreveu a primeira biografia do Jorge Campos. E, portanto, aproveitando aqui, eu também sou um biógrafo. Eu já escrevi série de biografias a artistas, inclusive ao Jorge Campos. E de forma que eu dei a conhecer o Jorge Campos também nos jornais. Não só no Repórter X, porque só tem 3 anos, mas desde há 10 anos para trás. E quanto que me podes dizer em relação ao Manuel Guedes? O Manuel Guedes, o nosso colaborador Repórter X, também aqui em Santegala. Vejo com bons olhos, tal como tu, eu não vos pedi para se aproximar do Repórter X, e sim vocês quiseram ser os meus ombros de direita e esquerda. E, portanto, eu acho também com uma maturidade para ajudar o Repórter X, mas ele como colecionador, também homem da arte, porque colecionar também é arte, também é ser artista, e ele tem o objetivo de chegar longe, e em comum com o Repórter X, e levamos e de que maneira o jornal já a vários países, como Espanha, como Brasil, Cabo Verde, Angola, etc. E também vai ser uma mais-valia para o jornal, e vejo como um homem, não digo das letras, porque não está vocacionado para isso, mas corresponde às expectativas e vai ser uma mais-valia. É um grande homem também. E qual o teu ponto de vista sobre a festa do 3º aniversário do Repórter X? Foi maravilhoso. Começando no restaurante de Rochard. Aconselho a quem nos estiver a ouvir a visitarem, porque chegam lá e servem assim uma travessa de carne e uma travessa de peixe e uma saladazinha e um bom vinho ali à maneira. Começou por aí. Os artistas, vou citar o nome deles porque eles merecem mesmo. A Liliana Lima tem uma voz espetacular, ela canta melhor que qualquer artista que vai na televisão. Depois as coleções do Manuel Guedes, uma pequena amostra, mas que levou um computador para passar toda a matéria e que deslumbrou o pessoal. O Jorge Campos, que expôs lá umas dezenas de obras de arte, e inclusive um único quadro que quis levar, portanto, em crítica em relação a Portugal, ou seja, a mesma coisa que o governo suga os pulmões dos portugueses, o quadro relatava a mesma coisa e, portanto, num dia propício, que era o 25 de Abril, foi muito adequado. Um grande escultor também, um grande pintor. E tivemos lá um cantor de renome, que é o Evang, é aquele que abre os grandes palcos dos cantores que vêm aqui do sul da América, aqui a Zurique. E com ele tivemos o Enflay, com uma dupla muito boa, e tivemos o estreante, o DS, um jovem na comunidade portuguesa, nasceu na Suíça, depois viveu em Portugal e voltou. E assim o jornal lança estes artistas, já lançou muitos mais. E assim, eu gratifico-te muito, Henrique, porque tu és um bom orador, metes-me no bolso, é verdade que sim.
nós tínhamos um microfone onde 3 ou 4 pessoas falavam. E quem ouvir os vídeos, principalmente porque passou depois aqui na Rádio Clube Imigrante, tem a percepção que cada um de nós tem um microfone. Não, nós roubávamos o microfone uns aos outros. E eu, como estava a dirigir o programa, portanto, a festa de aniversário, tinha tudo mais ou menos retratado, tudo em mente, e ia mais ou menos distribuindo. Inclusive, no 25 de Abril fiz uma coisa linda. Distribuí, ou seja, chamei 3 senhoras para distribuir cravos pelas mesas. Portanto, não foi só a festa de aniversário do Repórter X, mas foi o 25 de Abril e foi a festa dos artistas. E é assim que eu já levei para 30 e tal eventos culturais, onde são todos gratuitos. E é pena que não tenha mais gente, porque se houvesse mais adesão, se calhar alugávamos um pavilhão. Bom, João, a última pergunta. E sobre o artista entalhador Joaquim Oliveira, o qual concebeu o troféu que foi entregue nesse mesmo dia, tens algo a dizer? Fiquei emocionado, sinceramente, eu vou retribuir com muito carinho 2 páginas de jornal, porque tu me forneceste as fotografias da peça desde início ao fim. Eu estou aqui a olhar para ela, tenho aqui à minha frente. Simboliza o globo, o mundo onde nós vivemos, com o RX, Repórter X, jornal, e depois tem o símbolo da Póvoa de Lanhoso. E tem as 5 quinas de Portugal, Repórter Quelhas, e ali tem um desenho de um livro com partes coladas de artigos de jornal, e nas laterais retrata mesmo um livro, porque ele é esculpido. Grande escultor, mais um artista que o Repórter X descobriu, e já pela 2ª vez vai sair no Repórter X e sairá muitas mais vezes. E é por isso que o Repórter X existe, é descobrir talentos, é divulgar talentos, e depois é compensado de alguma forma, não é? Desta forma, recebeu um troféu que o Henrique trouxe de Portugal para a Suíça e que me entregou em mãos. Muito obrigado, Henrique e Joaquim Oliveira. Ok, muito obrigado, Henrique, Afonso e Dulce Rodrigues. Estamos a aproximar-nos do fim, um pouco antecipado hoje, do fim deste último programa. Agradecia então que ambos se fossem despedindo dos nossos ouvintes, porque eu ainda tenho aqui um poema que queria dedicar ao Quelhas, antes de depois ouvirmos a música pela última vez aqui neste programa, quiçá, nunca se sabe, a música do Repórter X, que entretanto estava aqui e que já apareceu. Então, se me permitissem, passava a palavra ao Quelhas para se ir despedindo então dos amigos, ou se quiser acrescentar algo mais. Eu vou passar o comunicado agora e depois podem então continuar até às 22 horas. O comunicado vem da parte do fundador desta rádio, do diretor Paulo Montes. Caros amigos, ouvintes da RCE.pt e do programa Repórter X, venho através deste comunicado, uma vez que não poderei estar presente por motivos de força maior neste último programa do Repórter X, a convite do seu mentor, o escritor Quelhas. No entanto, quero agradecer a todos aqueles que acompanharam e colaboraram com o projeto RCE.pt, assim como o programa Repórter X, pelo seu empenho e dedicação. Infelizmente, por falta de condições e a nova reestruturação, o programa não vai ter continuidade no novo projeto radioondatuga.pt. Assim sendo, e pelo motivo de não haver continuidade do programa, enquanto fundador do projeto, decidi cancelar a parceria, tanto com o programa Repórter X,
assim como o jornal do mesmo nome. Quero reiterar a minha gratidão pela parceria que existiu entre as duas partes, até ao dia de hoje, e resta-me desejar tudo de bom ao jornal Repórter X e ao seu fundador, o escritor Calhas, a quem deixo um abraço e felicidades para o futuro. Bem-acham pela vossa compreensão. Paulo Montes. Podem prosseguir, meus senhores. Muito obrigado, Maria. Os nossos cumprimentos ao Paulo e passo a palavra ao Calhas, se tem intenção então de dizer algo, com certeza que tem. É assim, aquilo que eu vou dizer vou repetir. E portanto, é assim, isto não vai ter continuidade porque eu não aceito no novo site de rádio Onda Tuga falar no nome Tuga, porque não são os meus princípios, e daí haver esta ruptura. Portanto, é só isso, de resto está tudo bem. Pode ser então, avançamos então no programa, e o que é que me tens então mais a dizer sobre esta tua vida, ou quais são os teus projetos agora para o futuro, livros? Sim, Manuel. Tenho então um novo livro para lançar. Está a ser, portanto, traduzido de português para alemão e que se chama Zurique, Cidade Fantasma da Ilusão e da Parvalheira. É um livro do recém-chegado à Suíça, portanto, desde há 7 anos para cá, e tem uma pessoa que escreveu o livro comigo. E portanto é um livro escrito a dois e portanto vai ser uma mais-valia, vai ter muitos pontos fundamentais, desde a chegada aos pontos mais críticos, ao melhor, ao pior da Suíça, às leis, à imigração, portanto, ao bom e ao menos bom que a Suíça nos oferece, desde a cultura ao trabalho, à restauração, à limpeza, à polícia, um pouco assim de tudo sobre a Suíça e a nossa visão, é isso, a nossa visão. E depois tenho em mangas então o outro livro, que é sobre a Guerra Mundial em Lalis, que retrata o Sargento Calhas, meu avô, aquele que me deu o meu nome literário. Muito bem, muito bem. O Dulce Rodrigues ainda está connosco? Estou, sim senhora. Vou já então agora faz favor de fazer então uma intervenção para finalizarmos o programa. Bom, digamos que gostaria de agradecer ao Calhas ter-me dado mais esta oportunidade. Espero que realmente o Calhas continue na via que tem tido até agora. E que consiga realizar muitos, se não todos, os seus sonhos no campo da escrita, no campo também da fomentação de outras atividades culturais e bom, e se eu puder colaborar terei muito gosto, porque, enfim, gosto sempre de colaborar, como eu já lhe disse, com as pessoas que efetivamente vejo que têm interesse pela cultura e, como se costuma dizer, água como é que é? Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. O que quer dizer que, efetivamente, embora eu veja um grande interesse das pessoas pela cultura, se nós reunirmos esforços nesse sentido, talvez se consiga fazer alguma coisa. E mais que não seja uma pessoa, já é bom. Pronto. Portanto, espero que efetivamente o Calhas consiga realizar muitos dos seus sonhos e sensibilizar as pessoas mais para que a cultura é absolutamente necessária, vital, cada vez mais. Obrigado, Dulce. Dulce, só quero dizer uma coisa, é com tristeza que digo isto. Muitos pais portugueses na imigração têm filhos que não sabem falar português, nem bem nem mal, e chegam a Portugal, não sabem falar com os avós. Isso deixa-me muito triste.
É verdade, é triste. Isso é muito triste, mas tem a ver com o facto de que as pessoas não compreenderam que realmente a língua materna é a base para tudo o resto da aprendizagem de línguas e, quer dizer, infelizmente não lhes foi incutido isso. Acho que já dei o exemplo, mas torno a dar. As minhas netas têm unicamente meses, mas ainda antes delas nascerem nós já lhes comprávamos livros, evidentemente que livros adaptados à idade. Elas ainda não vão conseguir ler os livros que a avó escreve pelos tempos mais próximos, visto que eu escrevo livros para aqueles que já têm, enfim, que já têm a possibilidade de ler, não é? Embora os pais também lhes possam ler, mas, portanto, esse é que é um dos grandes problemas. E eu sei até, porque já têm havido jovens que me têm dito isso, quanto eles lamentam que os pais não tenham percebido que isso que era uma mais-valia e, ao mesmo tempo, não só porque era a língua materna, mas também porque é a partir da língua materna, é com referência à língua materna que nós podemos aprender outras línguas. Portanto, Ok, Dulce, obrigado. Vou ter que chamar até nós o Afonso para se despedir também e agradeço a todos. Fica mais um pouco que eu queria depois terminar com um poema ao Calhas. Só um momento, antes do Henrique. A língua materna é a língua de Camões e é pena que as pessoas inventem a palavra tuga e outras coisas mais, como alcunha e como calão. Então passe a vez ao Henrique. Eu estava a ouvir a Dulce. Olá, Dulce, mais uma vez. Olá, Henrique, está bom. Só tenho a acrescentar que, de facto, a língua materna, portanto, todos nós temos que saber educar os nossos filhos. Eu tenho em casa, a minha esposa é espanhola, eu sou português, tenho 2 filhos, tenho um que vai fazer 6 anos e atualmente falo os 3 idiomas. Falo o português, falo o espanhol e falo o alemão. Exato. Penso que isso depende da educação de cada um dentro de casa. Parte da iniciativa de cada um. E depois, tem aqueles portugueses que são portugueses que querem que os seus filhos aprendam a língua e posso dizer... Tem aqueles portugueses... Ok, Afonso. Voltaremos a estar em contacto, talvez um dia, quem sabe, numa outra dimensão honesta, quem sabe. E eu então terminaria agradecendo a vossa presença e peço desculpa, mas vou então lançar um último poema ao Calhas. Sentes-te bem, Calhas, neste momento? Estás mesmo bem disposto? Tranquilo. Então eu lembrei-me de um poema que tu próprio escreveste para terminarmos assim, e logo que eu termine, então, muito obrigado a todos, e a Maria pode pôr depois o indicativo final do programa. Sinto-me bem quando tudo está bem, e se não está, faço de conta que está, e ignoro os fracos de espírito. Eu sou eu, não vou mudar. Só porque alguém me quer mudar. Sou simples, objetivo, ouço com atenção, aceito o que devo de aceitar, recuso o que tenho de recusar. Tenho sempre de ser eu, com princípios, com objetivos, e quando mudar, algo vai estar mal. Nunca mudarei, talvez me corrija. Mudar, não vou mudar. Vamos então à música e muito obrigado a todos, muito obrigado, Calhas. Obrigada a todos também. E obrigado, Dulce, obrigado. Então, um grande abraço, Manel, um grande abraço, Henrique, um beijinho à Maria e à Dulce e um grande abraço a todos os portugueses espalhados pelo mundo e a todos os humanos, como eu costumo dizer, e a todos os animais, a todos os peixes, a toda a natureza. Que tudo sobreviva, que tudo faz falta. Muito boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Maria, faz favor, a música. Muito obrigado. Eu não gosto de ultrapassar o horário e aqui para mim é pontual às 21h55. Manuel, diz. Só queria dizer que quero mandar um abraço a todos os portugueses, um abraço ao Calhas, desde o Liechtenstein, Henrique Oliveira. Obrigado. Ok. Um abraço então a todo mundo da parte de todos os intervenientes neste programa. Obrigado, Dulce. Uma muito boa noite a todos vós. Sr. Calhas,
fotos em meu nome e em nome de toda a equipa da Rádio Onda Tuga, as fotos de muitas felicidades e muitos sucessos para o seu Sarnal. Muito obrigado, agora, para a vossa rádio, e eu estarei sempre convosco do outro lado de cá. Agora então vamos à música. Quer ser o que fomos os dois, essa amizade sem antes nem depois, e não vou permitir que nunca, nunca mais acabe esta saudade que nos tornou para sempre iguais. Fizeste tudo o que havia a fazer e de repente não dá para entender. Bateste àquela porta onde está escrito céu, chegaste a outra margem, que a vida é só uma passagem. Continuarei o sonho que era nosso, porque esquecer-te agora eu não posso. A minha tristeza nasce a alegria. Adeus amigo, irmão, até um dia. Em breve te vou encontrar num outro sítio, num outro lugar. E uma longa ausência não é mais que um segundo no paraíso eterno que é esse teu mundo. Repórter X. É ao sábado entre as 20 e as 22 horas de Portugal, na Rádio Clube Imigrante. Um programa de informação, debate e entrevista. Da autoria do escritor Calhas, fundador do Jornal Cultural de Expressão Portuguesa. Repórter X, sábado entre as 20 e as 22 horas de Portugal, na Rádio Clube Imigrante.